Semana em Foco, os destaques da imprensa local durante desta semana, com a participação de Jefferson Santos, do portal Meso Regional. Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá FM e quem está nos acompanhando aqui também pela internet, no YouTube da Itaberá, no Instagram do Meso Regional também. Vamos lá, destacando aí os principais fatos da semana. A gente começou a semana com uma discussão de um fato que ocorreu no final da semana passada, que foi o assassinato de um morador de rua aqui em Blumenau. Aqui nesse quadro, a gente cansa de falar da questão de moradores de rua, né? Você mesmo já trouxe a preocupação dos moradores ali do bairro Escola Agrícola, com toda a situação, crescimento de pessoas na rua e tal. E chegamos a esse crime que chamou muita atenção, né? Olha, na verdade, né, Jorge, foram 2 crimes em Santa Catarina envolvendo moradores de rua, em situação de rua, né? Primeiro aqui em Blumenau, onde um morador em situação de rua, com 28 passagens pela polícia, foi brutalmente assassinado. Antes das críticas, já digo que eu faço questão de enaltecer essas 28 passagens policiais, porque ele foi vítima, sim, desse homicídio, mas foi vítima de um sistema que nós todos também somos vítimas. O sistema da impunidade no Brasil. Talvez uma punição exemplar e célere por parte do Poder Judiciário teria evitado essa tragédia. E aí em Florianópolis teve uma situação contrária. Um adolescente de 17 anos foi assassinado ao sair da escola com amigos e assassinado por um morador em situação de rua. Lá, o prefeito Topázio se manifestou, dizendo que a sociedade precisa entender que definitivamente essa situação precisa ser sanada de maneira coletiva, né? Em Florianópolis, nós temos lá campanhas de conscientização. Não há um semáforo em Floripa que não se tenha um recado para que as pessoas não deem esmola. E aqui em Blumenau, essa campanha chegou a ser ventilada, não foi adiante. E por que não dar esmola? Para que a gente não estimule que eles fiquem nessa situação. O vereador Almir Vieira fez uma declaração na Câmara de Vereadores, presidente da Câmara, que repercutiu muito. Alguns o criticaram, alguns os apoiaram. Parece que 4 milhões de pessoas foram alcançadas através da publicação na rede social dele, tá? E aí, o que acontece, Jorge? Para mim, ele não falou nenhuma mentira. Depois do episódio na frente do supermercado, o ex-promotor, agora aposentado, Odair Tramontini, foi na mesma linha. Precisamos achar uma solução. Se está em situação de vulnerabilidade, precisamos achar um caminho para apoiá-los. São sugestões dele e que eu acho que vem muito a calhar. Se são dependentes químicos, precisamos ter algo que dê condições para tratamento dessa dependência química. Se for outras situações, precisamos entender quais são as situações. Eles precisam sim de atendimento. E tenho dito, Blumenau tem com certeza, aqui sem medo de errar, a melhor assistência social do Brasil. Mas talvez isso seja uma situação tão boa, mas tão boa, que acaba trazendo outros em situações de rua para cá, né? E não é os 2 episódios que a gente viu envolvendo. Teve aquela operação da Polícia Militar que ninguém sabe quem ordenou em Itajaí, que muito se diz que inclusive vem combis para cá, né? Aquela evidência, né? Terça-feira da semana passada também, em que 7 viaturas da Polícia Militar colocaram ali moradores em situação de rua numa verdadeira procissão para Balneário Camboriú. E em Balneário Camboriú,
ficariam eles, ou o Balneário Camboriú, por ser uma vitrine para o estado de Santa Catarina, teria uma solução viável para cada um deles? Surgiu à tona a pauta nacional em diversos veículos de comunicação, mas a gente precisa achar uma solução antes que esse problema aumente. E aí eu estou falando de problema social. Queremos que o Brasil se torne uma Índia nesse sentido? Há um aumento considerável de população de rua da pandemia para cá, mas a gente não pode normalizar isso. Temos que ter empatia por essa população, mas os moradores de rua não podem ser apenas moradores de rua. Há um grande assentamento na Via Expressa, grande, com caixa d'água gigantesca, tal. Esse é o caminho. O prédio do antigo ambulatório geral do centro está ocupadíssimo, com instalação elétrica irregular, perigosa, que pode custar vida de pessoas. A população indígena e outros ali acampados, morando naquele espaço. Vamos fechar os olhos para isso? Precisamos, de uma maneira coletiva, sociedade civil, poder público, achar um caminho para solucionar. E é para ontem. Tenho certeza que esse será um assunto muito debatido nas eleições do ano que vem. Precisa ser, né? Tem que ser tema. Tem que Exato. ser tema, né? A gente vê grandes cidades passando por grandes dificuldades, não tem mais controle, não sabe o que fazer e não sabe como agir. E aí, né, quem está muito distante de uma sociedade real, que são os ministros do Supremo, e eu não estou falando aqui de política, não estou falando de hoje política partidária, não estou falando da atual situação. Os ministros do Supremo Tribunal Federal nunca viveram, desde a promulgação da Constituição, na mesma sociedade que a gente vive, nós, meros mortais, né? Eles vivem numa situação muito cômoda, com muita segurança, muito distante da realidade da população brasileira. Aí vem uma decisão lá e diz, não pode remover o morador em situação de rua, caso ele não queira, porque é o direito de ir e vir. Ora, e o direito de ir e vir do comerciante, onde há uma barraca ali, lixo e tal, o direito dele sustentar a família dele, porque as pessoas vão deixar de comprar, deixar de ir porque estão sendo abordadas. Sabe? Mas faço questão de pagar o almoço, dar um prato de comida. O traficante também precisa comer. E você acha que aquela marmita ali vai parar onde? Talvez aquela pessoa até consuma, mas vai sobrar o dinheiro para ir comprar droga, vai sobrar dinheiro para outras situações. Né? Todo morador em situação de rua é drogado? Não, mas mais de 90% é. É uma triste realidade. Muitos têm famílias, inclusive. Né? Esse assassinado... Deixaram as residências justamente para poder viver uma liberdade com o consumo de droga. O Giovanni, assassinado brutalmente, de uma maneira muito covarde e inexplicável pelo Gledson, na sexta-feira da semana passada, a família mora em Blumenau, são de Xanxerê, são catarinenses. Família toda, gente que trabalha. Foi uma opção dele. Porque, infelizmente, foi para o mundo das drogas. E ir para o mundo das drogas, Jorge, para mim, tem gente que quer liberação, né? Para mim é uma opção. O STF? Para mim é uma opção. Jorge, eu apanhei na escola quando eu tinha 14 anos. Apanhei de um grupo de pessoas que eu pensava que eram meus amigos, que me convidaram para usar droga e eu não aceitei. Eles me bateram, achando que eu deveria aceitar. Mas naquele momento eu pensei na minha família. Primeiro, que eu ia apanhar uma surra enorme do meu pai. Eu iria apanhar, sim. Mas eu não queria dar tristeza para os meus pais, nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para minha irmã, nem para meus avós. Porque eu amo eles. Eu não sei qual é o gosto de um cigarro de maconha. Eu sei qual é o cheiro porque a gente acompanha apreensões. Né? Então, entra nas drogas quem quer.
E aí a gente tô citando a maconha aqui, mas a maconha muitas vezes é uma porta de entrada para as drogas ainda piores, né? Crack, agora tem outras drogas sintéticas aí, K9, que é totalmente aterrorizante. Vamos permitir uma sociedade zumbi se a gente não apresentar uma solução para todos nós. E pode virar a ser uma sociedade zumbi invadindo a privacidade de todo mundo, né? Tem que cuidar tirando muito. Por o direito isso de tem ir e que vir ter, de todo mundo. por isso tem que começar a ter ações logo. Não pode deixar a coisa se desgringolar. E tem que ser sim um debate nas eleições. Claro que cada um tem a sua opinião, tem lá o seu lado, mas a gente tem que debater com inteligência, né, com calma, com sabedoria, para se encontrar as melhores ações nesse sentido. Outro assunto também tem que se debater muito é a questão de acidentes de trânsito, né? 3 mortes num curto espaço de tempo na rodovia SC 108 de 3 motociclistas também chamou a atenção nessa semana ali. Nós tivemos 2 mortes seguidas, né? Só nos últimos 10 dias aí, né? 2 mortes, né? Na verdade, menos de 10 dias. E, né? Infelizmente, eu fui em todos os acidentes, cobri todas as situações. E isso marca a gente, porque outubro, novembro, né? Próximo do final do ano, essas épocas sempre que chocam as famílias e todo mundo gostaria de viver, comemorar a passagem do ano, a chegada do Natal, junto com todos, e infelizmente perderam entes queridos. Detalhe, todos jovens, né? O primeiro foi um rapaz de 28 anos, colidiu sozinho no guarda-reio e depois num poste de iluminação pública que, diga-se passagem, não tem lâmpada funcionando na rodovia estadual. Depois, um outro jovem, 32 anos, motociclista, que teve, né, a sua frente interceptada por um Fiat Cronos, que ia entrar ali numa transversal, convergindo à esquerda, e então o mais novo deles, alguns dias depois, né, na semana aí que passou, de 19 anos, terça-feira à noite, né, também a frente interceptada. Agora um detalhe, né, esse de 19 anos foi um pouco mais grave, e foi muito parecido com aquele que a gente viu no dia 30 de agosto na Hermann Ruscher, em que o motociclista em alta velocidade, não se compara o poder das duas motos, né? São duas situações diferentes, mas ultrapassando o caminhão, e quando alguém vai convergir, entrando pela saída de um estabelecimento comercial, torna a colisão inevitável. Márcia Pontes, né, costuma dizer o seguinte: todo acidente é uma infração que não deu certo. A maioria, né? Então, praticamente todos os acidentes é uma infração que não deu certo. E, com exceção do dia 10 de outubro, quando o motociclista perdeu lá o controle da moto e colidiu sozinho, não se sabe o que aconteceu, os outros 2 acidentes fatais foram infrações que não deram certo. Para você, a gente já falou aqui, né, Jorge, né? Na quarta-feira, usa uma rodovia que tem acostamento. Gente, para convergir à esquerda, regra básica de autoescola, você precisa pegar o acostamento, piscar à direita, vá para o acostamento, dê sinal para a esquerda, espere todos os veículos passar, com a distância segura, você vai fazer a sua conversão. Se tiver rótula próximo, vá até a rótula, para sua segurança. Se a gente teve vidas perdidas na S68, todos os envolvidos acabam perdendo um pouco da sua liberdade e da sua vida. Não tenho dúvida alguma que o casal, que as pessoas que estavam nos veículos envolvidos nesse acidente, que alguns se feriram, outros saíram ilesos, levarão sequelas para toda a sua vida. Sem falar o lado financeiro. Estou falando aqui de sequela psicológica, porque não há como se envolver no acidente de trânsito causando uma situação grave ou até mesmo óbito, como os que ocorreram, que você vai ter paz na sua vida, não. Esses 2 segundos, 30 segundos ou 1 minuto, porque é quase que impossível você ter que esperar, parece muito tempo, né? Mas se esperar 1 minuto é para salvar vidas mesmo, a sua tranquilidade, a sua paz e não tirar a vida de ninguém, Jorge.
E ali é um problema, S68 é um problema, Outro né? problema. É uma rodovia que passa no meio tu não sabe se aquele trecho é rodovia, se é uma via pública, Isso. Deixa a né? população responder. Uma das soluções é a nova S68, que é uma novela, né, gente? É uma novela. 3, 4 governador. Porque começou com o Raimundo Colombo, passou por Pinho Moreira, Moisés pouco moveu ali, e agora Jorginho Melo, as máquinas estão paradas. Estou torcendo para que eu esteja falando bobagem aqui, mas não vejo máquina roncando lá não. E olha, eu já acessei a área de obras, tá? Tá parada o prolongamento da Via Expressa, que salvaria vidas, porque desafogaria a Dr. Pedro Zimmermann. Mas não sai do lugar, né? A gente não sabe o que tem ali. Agora não tem Se é um dinheiro para projeto nada, mal né? feito, Isso. trajeto mal escolhido, Tem o muita que desculpa. tem. Tem muita desculpa e muita propaganda quando vira a chave de uma maquinazinha lá para fingir que tá andando a obra. E é ruim porque aquela região ali deixa de se desenvolver e se torna cada vez mais perigosa no trânsito, né? Olha, me fez lembrar, para quem vai lembrar, até um mês atrás, o prolongamento da S68 estava sendo veiculado na rede de televisão catarinense Numa como propaganda do uma Estado, propaganda né? institucional do Estado, obra que não está em andamento. Vou pautar isso, Jorge. Propaganda enganosa do governo do Estado. E a gente paga a propaganda, tá? Só para você saber, né? Exato. Tá lá no teu dinheirinho do ICMS. Vamos para frente. Tem uma solução ali que seria a municipalização, mas também há muita dificuldade, né? Não avança essa negociação proposta pela prefeitura com o governo do estado. Corte na previsão do orçamento de verbas para a prevenção de cheias em meio à enchente. Olha só que interessante, né? Parece que nada aconteceu, né, Jorge? Nada. Os sobrevoos a toda a região tal, não adiantaram de nada porque caiu pela metade a previsão de orçamento para a prevenção de cheias aqui em Santa Catarina. Temos o deputado e ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, empenhado em reverter essa situação. Ele estava muito empenhado em ajudar os municípios do Médio Vale, do Vale do Itajaí como um todo, durante a enchente, nos bastidores. Né? Chegaram algumas informações com relação a isso lá naquela época que a gente, no meio de tanta informação, né, não teríamos como dar atenção para as situações políticas, né, porque o clima nos exigia muito, né, Jorge, enquanto comunicadores. Mas o seguinte, como pode o governo do estado dizer que vai reduzir, gente, a metade, você vai almoçar daqui a pouco, você pega, né, faz o seu prato para almoçar, chega alguém e você tira a metade para você vai aguentar até a noite para ficando sem fome. É a metade do orçamento previsto. É o corte da metade num momento mais crítico que o Alto Vale está passando nos últimos 10 anos. Sabe? Teve manifestação em Taió essa semana para mudança de algumas questões. Tem comportas de barragens emperradas. E não é de hoje. Há necessidade de construção de novas barragens. O projeto JAICA já veio aqui e orientou. O ideal seriam novas mini barragens. E população de Rio do Sul, Agronômica, Agrolândia, Taió, Rio do Oeste, que ficou um mês debaixo da água, literalmente, com água até no telhado de suas residências, um mês, sem menor exagero aqui, tem essa notícia como um alento, que na verdade é mais um motivo para aflição. Imagina eles tendo a notícia, né, que são municípios pequenos, que o corte
E muito provável que esses cortes são anunciados para bancar aquela promessa do governo do estado da faculdade gratuita, que para mim, né, é mais um programa de assistencialismo e populismo por parte de Jorginho Melo. E aí, quando a gente critica aqui, eu não estou criticando o ser Jorginho Melo, o indivíduo Jorginho Melo, a sua postura. Né? Eu não quero ver mais políticos populistas, seja de direita, de esquerda, de qualquer lado, de centrão. Gente, eu quero uma solução para o Estado. Eu não estou dizendo que eu sou contra a faculdade gratuita, mas isso é populismo, é assistencialismo, não é solução. Corte em verba para prevenção não é solução. Parece que eles fazem questão de tirar dinheiro da prevenção para ganhar dinheirão remediando catástrofes. Parece que é isso. E aí ficam bravos conosco, jornalistas, quando a gente cobra dessa maneira. Mas é uma realidade. Tiram, não previnem nada e depois vem aqueles anúncios astronômicos de dinheiro que na ponta nunca chega. Para o cidadão, nunca chega. Qual é o comerciante que vai ser ajudado em Itaió, Rio do Sul, Agronômica, Rio do Oeste? Financiamento, vão ter que pagar. É prejuízo igual. Vão se afundar em dívidas, tendo que contabilizar perdas. Essa que é a realidade. E o que deu na Itopavazinha nessa semana com detonação de rochas que acabou voando pedra para tudo quanto é lado e um trabalhador Ferido? hospitalizado? Jorge, por muito pouco isso aí não virou uma tragédia ontem, né? Olha, e não é o único caso da Itopavazinha. Ontem, alunas foram flagradas em frente à Escola Senadora Vilásio Vireira numa pancadaria ali também. Tá, Jorge? Mas vamos falar da explosão. Por muita sorte, o trabalhador foi o único ferido e parece que não está em estado grave. Mas verdadeiras pedras gigantes, aí, paralelepípedos, né, mais ou menos do tamanho, voaram, atingiram vidraças de estabelecimentos, carros. Tem um carro ali que vai dar perda total, atingiu bem a coluna ali, né? O cidadão parece ter seguro. Não tenho dúvida que não vai dar para recuperar aquilo ali. Para-brisas, imagina transtorno para recuperação. Laje de estabelecimento, laje foi atingida e quebrou, né? A laje do estabelecimento. Quem vai arrumar? Quanto tempo? Porque aquela obra ali se arrasta há muito tempo, né? Toda desorganizada, não deixam calçadas para a população ali usar, para alunos. Essa empreiteira, a empresa está realizando, não está deixando calçada, tá? Para as pessoas transitarem. Que obra é essa que está sendo realizada? É da lá? revitalização da Frederico Inhenzen, né? E aí a nota da prefeitura diz o seguinte: estamos pedindo explicações para a empresa. Já é uma nota falha. Porque tinha que ter ciência do que está acontecendo. O uso de explosivos, a prefeitura não sabia disso? Olha, tem que ter autorização. Existe um trâmite burocrático, envolve até mesmo o exército. Não sabiam disso? Não tem fiscais em obras? Senhores vereadores, qual é a prerrogativa constitucional dos senhores? Não é uma delas fiscalizar e a outra legislar? Cadê a fiscalização? Está todo mundo no bolso do executivo e só vinha agora reclamar? Gente, não cabe por parte da prefeitura a explicação que estamos pedindo explicação. Quem tem que dar a explicação é o dono da obra. É a prefeitura. E mais uma vez agradecer que não houve uma tragédia, né? Porque se custasse a vida de alguém, poderia ter custado até de criança, Jorge. Muito grave o que aconteceu ali. Foi em plena luz do dia, né? Em plena luz do dia. Começo da tarde, se eu não me engano. Gente, essa obra aí se arrasta, mas se arrasta há muito tempo, né? Passeio público tem que ser mantido. Jorge, quem não tem calçada é notificado para fazer calçada. O morador é notificado. Teve matéria da France Forest lá que uma árvore impedia, enfim,
A idosa lá ganhando multa, sabe? Então, é isso. E aí, mas está em obra. Está em obra, mas tem que garantir a segurança dos pedestres. Trânsito trancado todo dia ali no entorno da região ali, né? Onde a obra está acontecendo. Com a rua Oscar Dickmann, ali até desde da Jacob Einstein até lá o entrocamento com a Cristiano Karsten. Essa questão das pedras voando aí, cara, ficou uma coisa bem esquisita mesmo, Macabra, né? né? Como é que se faz uma obra? Como é que se faz uma ação dessa? A explicação estamos pedindo explicação. Também não pode ser cabível. A explicação é a falta de explicação. É, mais ou menos isso. Entendo. Vamos em frente. Vamos entrar um pouco agora aqui na política. Absolvição do senador Jorge Seife no TRE. Segunda-feira? Segunda, terça? Estou meio perdido no tempo aí. Terça-feira o TRE voltou e, por unanimidade, né, aqui em Santa Catarina, entendeu que não houve. Eu não sei se ele entendeu que não houve. Ele entendeu que houve, mas que não houve. Nem sei te dizer o que aconteceu. De qualquer forma, Jorge Seife foi absolvido da acusação de abuso econômico e o processo agora, né, devem ser encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. Será que pode ter um encaminhamento diferenciado? Olha, no TSE eu não tenho dúvida que não haverá absolvição de forma unânime. Até pode haver, né, absolvição. Mas foi assim, algo muito semelhante que aconteceu com o prefeito Arivec também, de Brusque. Absolvido aqui em Santa Catarina, chegou no TSE, foi condenado. A comemoração do Jorge Seife, senador Jorge Seife Júnior, foi modesta. E a gente sabe que eles têm uma preocupação e a gente sabe também que existe uma perseguição, né? Que um poder interfere no outro e que por aí vai. A gente não pode nem falar muito, né, Jorge? Porque senão os punidos passam a ser a gente. É verdade. Mas há essa preocupação com o julgamento que pode vir a ser no TSE, porque a acusação pode recorrer da decisão. O verdadeiro foco do governo federal, do PT hoje, é o Paraná. É tentar tirar o Moro para que haja uma nova eleição no Paraná. E para que isso ocorra, os caminhos precisam ser o mesmo em outros julgamentos e tal. Então é isso, gente. O PT está perseguindo seus adversários, ganhou a eleição, começou a perseguição. Coisas da política que não mudam, né? Por falar em política, evento do Progressista amanhã em Blumenau. Será que o prefeito Mário vai mesmo para o PP, como se chegou a comentar? Ou vai para o PL? Ou não vai para lugar nenhum e fica no Podemos? Tem aquele áudio famoso, já usei, que não vai não, né? Então, existe o convite, existia essa possibilidade, mas ao que tudo indica, Mário não vai para o PP. E por que Mário não vai para o PP? Porque ele está procurando um partido para ser líder. E no PP ele não vai conseguir. Almir Vieira conseguiu amarrar essa liderança, né, com a comissão provisória, ele foi eleito presidente, e aí judicialmente falando, não caberia o Mário chegar aí ou indicar alguém para a presidência. O PP em Blumenau está hoje na mão de Almir Vieira, tem a sua liderança também no partido, que tem como aliado pessoas importantes, como o próprio senador Esperidião Amin, que deve estar aqui amanhã, inclusive, né? E aí, o Mário precisa achar outros caminhos. Alguns confirmam que ele vai para o PL junto com a Maria Regina. A Maria Regina continua sendo pré-candidata e ele tentando achar esse caminho. Mas existe a possibilidade, que para mim essa é a mais provável, de que Mário vá para o Republicanos. Republicanos de Carlos Moisés, que perderia essa liderança para Mário Hildebrand. Repetindo,
Mário Hildebrand vai para uma legenda, vai para um partido que ele tiver o poder da liderança. Se os republicanos entender que a liderança de Mário Hildebrand é mais importante que a de Carlos Moisés, vai para o republicano. Se ele conseguir emplacar Maria Regina como a candidata do PL em Blumenau, certamente vai para o PL. O que pode acontecer é Maria Regina ir para o PL e Mário ir para os republicanos, e aí uma união também desses dois partidos para a eleição de 2024 aqui em Blumenau. E como fica o PSDB? Olha, pode estar junto. Hoje talvez tenha alguma novidade envolvendo o PSDB, mas pode estar junto desse projeto ou de outros, né? Uhum. O próprio Novo está anunciando uma aliança estadual com a PSD, gente. Aliança em Joinville, segundo e aí eles tentam o presidente falou emplacar aqui em Blumenau. O Novo está plantando, mas o Novo é o único partido que está dizendo estamos com o PSD. O PSD não tem dito que está com o Novo, aqui em Blumenau, pelo menos, né? E isso, né? Quem precisa fazer muita propaganda, né? A gente tem essa visão aí, né? Precisa jogar muito isso, fazer muito, pode ser que esteja jogando apenas, né? Tentando fortalecer. Mas a gente não tem essa afirmação do PSD, perdão. E aí, né? O PSD que está na mão aí do Ismael dos Santos, e também tem um nome importante para a cidade, que é o Napoleão Bernardes. Olha, né, tenho certeza que eles têm um peso fundamental nesse processo, e assim como a União Brasil, né, que vai ter um peso fundamental, né, e muita coisa se costura ali nos 45 do segundo tempo, né, Jorge? Então, eu já vi no prazo final, nas horas finais de homologação de legendas partidárias, um partido ser obrigado a se unir em outra coligação. Obrigado, por uma decisão do Estado, do diretório estadual. O Novo, segundo o presidente do Partido Novo, que esteve aqui, né, as conversas com o PSD estão bem adiantadas. A esposa do Ismael dos Santos deve ser a vice de Odair Tramontim nessa chapa, se tudo acabar se finalizando. Exato. E encaminhando. Isso prova que o Novo virou partido mesmo. Ele diz que tem coisas que não abre mão. Por exemplo, não tem cargo, não tem oferta, não tem nada. Isso continua a mesma coisa. O que vem é quem quiser vir junto. Agora a questão é ver, né? Ver como é que está. Porque a escolha de uma pessoa que, né? Vamos lá, é esposa de um deputado federal e nada além disso, com todo respeito, né? Nunca ocupou um cargo público, a gente não conhece e tal. E aí que não tem cargo, para mim é uma aliança meramente eleitoreira. E aí esse discurso para mim já cai por terra. Mas é o que foi falado aqui, sim, né? Claro. Então, Odair Tramontim, sim, é pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Blumenau, segundo o seu presidente. E, sim, há uma conversa adiantada com o PSD com a possibilidade da Denise, que é esposa do deputado Ismael, ser a vice. Ela também é suplente do Esperidião Amin. No Senado. No Senado. É a primeira suplente, se eu não me engano, do Esperidião Amin no Senado. Então, isso também está já a adiantamento. Sim, há possibilidades do Novo também levar junto a União Brasil. Há conversas, segundo ele, com legendas. Muitas já procuraram. Algumas ele falou que já foram descartadas porque não se encaixam no perfil que o Novo pretende. Outras ainda estão sendo conversadas e vamos que vamos, né, nessa época. Que salto que o Ismael conseguiu dar na última eleição, né? Importantíssimo, né? E se tornando uma liderança ainda mais forte. Muito. Aqui na região. O PSD pode ter em 2026 ser expressivo novamente aqui no estado, né? Que já teve o governo do estado,
E detalhe, né? A ameaça do Jorginho Melo, né? Isso, exatamente. O PSD e o Novo são as Novo. ameaças de Jorginho Melo. E o PSD ainda pode ganhar um senador, pelo menos com mandato tampão, caso o SAFE seja cassado, né? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso ainda, né? Pesquisa de qualidade, nós já temos que encerrar aqui, mas eu queria falar sobre essa pesquisa da qualidade do transporte coletivo aqui em Blumenau. Tem qualidade? Pois é. A prefeitura lançou ontem, antes de ontem, eu estou meio perdido no tempo essa semana, mas que 2 dias já, né? São pesquisadores da FURB, né, que vão trabalhar junto com o Instituto para fazer essa aí a pesquisa de qualidade em terminais e dentro de ônibus. Para se saber o perfil do público que utiliza o transporte coletivo, como se a gente não soubesse, e a qualidade do transporte coletivo de Blumenau também, como se a gente não soubesse. Precisa de pesquisa, a gente saber, talvez, né, algumas sugestões por parte dos usuários e tal. Não tenho dúvida nenhuma. Vou arriscar aqui. Primeira reclamação, horários. Falta de, né? Falta de horários, exatamente. Linhas, né? Fundiram algumas linhas, muita gente reclamando também. Algumas eu até considero que ficaram boas, mas fizeram a fusão e tiraram horários, né? No máximo ficaram com os horários integrais de uma só linha. Não houve, por exemplo, a ascensão de um horário sequer. Sabe o que mais irrita o usuário? Se é que alguém da prefeitura está ouvindo, é você ficar no terminal do aterro, quase 1 hora esperando o ônibus, e aquele estacionamento socado de ônibus parado. Você olha lá dentro, tá cheio de motorista e cobrador parado. Uhum. E tu lá, esperando o ônibus. Uhum. O que justifica isso? O que justifica isso? Definitivamente o sistema de transporte coletivo urbano de Blumenau precisa mudar. Eu tenho dito, se a Blumob ir embora dessa cidade, Blumenau ganha muito. Olha, então tá, né? E para fechar, Santa Catarina agora tem o Dia Estadual do Gado à base de pasto. Parabéns ao gado. Parabéns ao gado. Que fantástico, né, João? Será 18 de agosto, a partir do ano que vem, o Dia Estadual do Gado à base de pasto, proposta que foi aprovada de autoria de José Milton Schaeffer, do Partido Progressista. Também foi aprovado em 30 segundinhos como uma... Olha, eu nem vi direito. Como aquela 30 segundinhas que aumentou os benefícios para os deputados. Já dizia o meu amigo Carlos Toné que o sonho dele era um dia ganhar o dia do Toné, né? Tem tanto dia de tanta coisa. Você já pensou se os deputados se preocupassem em criar o dia do Jorge Tais? Não precisa. Que fantástico seria. Olha, melhor do que o gado, né, Jorge? Um abraço, Jefferson. Um abraço, beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Até semana que vem, gente. Tem sempre muita coisa para conversar. As semanas são sempre tumultuadas. Paz no trânsito, paz na sua vida. Tá chegando o Natal, gente. Então, vá com tranquilidade. Seja para onde for. Muita responsabilidade acima de tudo.